selecionado, escolhido pelo próprio Criador. A nossa missão é resgatar do inferno e dar a salvação. Lutamos a cada dia, desfrutando das bênçãos do Senhor, declarando sempre estou, tenho passo vencedor. Eu sou Caleb, fui escolhido pra ser. Nossa missão é levantar o santo nome do Senhor. Eu sou Caleb. Olá, boa noite. Mais uma noite na nossa missão Caleb na web. Isso mesmo, seja bem-vindo, né? Compartilha o nosso link aí, né? Comenta também no nosso chat, né? Para que nós possamos então estar acompanhando a sua interação conosco. É isso mesmo, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar o link, não esqueça de comentar no chat, tá bom? Você é muito bem-vindo e cada ação sua é uma motivação para nós, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um tema todo especial que inclusive envolve o que nós estamos fazendo aqui, né? Utilizando do nosso recurso audiovisual aí que é trazido pela internet, usando também aqui o nosso Wi-Fi, né? Então são bênçãos que, graças a Deus, faz com que de alguma maneira tudo isso torne-se possível, que a obra de salvação chegue até você e nós aqui sendo usados por Deus. Amém? E hoje o nosso tema qual é, Marcinei? Hoje falaremos sobre o dom de profecia, né? Então nós vamos aí apresentar de que forma, né, o Senhor Deus falava com o seu povo desde o início, né? E agora a maneira que Ele usou, né, para falar com a sua igreja após a saída do contexto aí da criação. O dom de profecia às vezes é até meio que envolto em muito mistério, né? São muitas dúvidas que esse tema gera, como é que eu posso dizer? Vários pensamentos de que é verdade, é real, sim, isso ainda é atual, hoje a igreja ainda precisa de profetas, existem profetas, são muitas perguntas que também envolvem esse tema, né? Mas eu quero simplificar o tema para você, quero dizer para você que o dom de profecia nada mais é do que o recurso de comunicação de Deus conosco, não é isso? Isso mesmo, é a maneira qual o Senhor Deus apresenta, né, a sua vontade para nós, aí, capacitando, né, as pessoas que realmente então recebem o dom de profecia, aí, demonstrando aí o conhecimento aí da palavra de Deus. A Bíblia diz que em algum momento da história, para ser mais definitiva, no momento em que Adão e Eva infelizmente caíram em pecado, disse que houve uma separação entre o homem e Deus, e dessa maneira a comunicação já não seria mais como antes, tão direta, né? Como nós estamos conversando aqui diretamente. Talvez aconteceria essa distância que nós estamos tendo aqui. Porém, o recurso da internet, o recurso do YouTube faz com que isso torne-se possível, né? E traga mais proximidade. Então, o dom de profecia ele é exatamente isso. É uma forma singular que Deus utilizou para ainda nos deixarmos conectados aí com Deus, né? Obrigada pela ajuda. Então vamos ao tema. Vamos então abrir nossa Bíblia no livro de Números, né? Capítulo 12, verso 6. Números 12, verso 6, que responde para nós aí como é que Deus se comunica depois do pecado com a sua igreja. Então, como eu falei, depois do pecado houve aí esse distanciamento. E agora, como é que Deus faz? Por que a gente está aqui estudando a Bíblia? Será que isso tem a ver? Vamos orar antes? Isso mesmo. Oremos. Santíssimo Deus que está no céu, grato nós estamos, Pai, porque a palavra se encontra aberta nesse momento, dá sabedoria e discernimento, para que nós possamos compreender e colocar em prática a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. No livro de Números, isso mesmo, capítulo 12, verso 6, diz assim: Então disse: Ouve agora as minhas palavras, que entre vós há profeta. Eu, Senhor, em visão a eles, me faço conhecer ou falo com eles em sonhos.
Então nós vimos aí que existem homens determinados que são chamados de quê? De profetas. Profetas, né? Então eles são aí a forma que eles irão representar, né? Mostrar o desejo de Deus para nossas vidas através de sonhos e visões, né? Para esse tempo aí que nós estamos vivendo. Esses homens seriam instrumentos de Deus e o recurso que se tornaria possível a comunicação entre Deus e esses homens seriam as visões, é isso? Os sonhos, certo? A visão e os sonhos, né? Essas são as maneiras com que Deus manteve aí a comunicação conosco através dos profetas, e os profetas tinham visões e sonhos. As visões, eu sempre gosto de comparar as visões que os profetas tinham a déjà vu. Talvez você nunca tenha ouvido falar de déjà vu, né? Mas você talvez tenha tido um déjà vu e não sabe, né? O déjà vu é aquela visão que você tem de alguma coisa que ainda não aconteceu, só que você não consegue reconhecer. O nosso pecado ainda carrega a gente, né? Carrega a nossa memória. E aí o que acontece? Quando você teve um déjà vu, você só reconhece o déjà vu quando a situação acontece, né? E os profetas, como os profetas, eram diferentes. Os profetas, eles tinham a visão e eles conseguiam ali ter aquele lapso de memória e entender que aquilo ainda ia acontecer. E por essa razão, eles podiam agora fazer com que o povo ficasse avisado do que Deus faria. Um dos exemplos de profeta, vamos a um bem conhecido, que nem que você nunca tenha ouvido falar de nada da Bíblia, você deve ter ouvido falar de Moisés. Moisés foi um dos principais profetas da Bíblia. E você, o que você acha? Por que ele teve tanta influência como profeta? O que você acha? Ele era um homem de Deus, né? Um homem bem próximo do Senhor Jesus, um homem que foi escolhido, né, por Deus, pelo esse fato, com certeza. Deus ali concede também esse dom para ele se tornar profeta, pelo fato dele ser um homem em comunhão, em consagração com Deus, e aí recebe o dom, né, de ser um profeta verdadeiro, né? Você tocou num ponto bem extremo, que é a proximidade. Realmente o que fazia Moisés como um homem diferente era a proximidade que ele tinha com Deus, e isso se tornou um dom. Tanto é que Moisés, a gente vai acompanhar pelos estudos bíblicos, que Moisés tinha uma proximidade tão grande que ele tinha ali o desejo grande de ver a Deus. Ele falava muito com Deus, ele que transmitia os recados para Deus, porque ele que era o profeta, mas ele também queria ver, e aí que estava a limitação, né? Aí estava a limitação. Deus podia se comunicar, mas pelo pecado, Deus não podia se permitir ver. Mas para Moisés, Deus abriu essa exceção, né? Isso mesmo, aí se apresenta de uma forma, né? De uma forma através do fogo, aí Moisés aí recebe esse dom, né? E aí ele começa então agora a transmitir o que Deus queria para o povo, né? Ele faz esse papel aí de transmitir o que Deus queria para o seu povo, conduzindo o povo de Israel aí. Profetizar é um dom, isso mesmo. Vamos ver o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 3, falando justamente sobre essa questão do dom. Que dons pôs Deus na igreja? Que dons pôs Deus na igreja e para que fim? Quase que eu não consigo ler. Quais foram os dons que Deus deu para a igreja e com qual finalidade? Nós vamos ver aí em Efésios 4, verso 11 a 13. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 11 ao 13, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, como vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induz ao erro. Muito bem
resumindo esses versos, né, com a finalidade de desenvolver, de fazer com que a igreja cresça. Quando fala corpo de Cristo, é a igreja. Cabeça, corpo, braço, é a igreja. E com a finalidade de fazer com que a igreja se desenvolvesse, crescesse espiritualmente, com a finalidade de não ser enganada por qualquer estudo, qualquer processo, qualquer informação, não, o povo não ia aceitar porque eles estavam ali instruídos. E para que eles fossem instruídos, Deus capacitou a igreja com os dons. E os dons foram dados às pessoas. E aí a gente fala de alguns aqui, como evangelistas, pastores, mestres e apóstolos, né? Apóstolos e por fim os profetas, né? Profetas. Então receberam esses dons então de profetizar, né? Então mostrar, né, a melhor didática para que o povo então não ficasse, né, ocioso, né? A Bíblia fala aqui de que as pessoas ficassem de um lado para o outro como criança, né? Agitadas, né? Sem um sossego. Então os profetas ali, eles vinham e traziam uma instrução real, que trazia então um conforto e até mesmo um sossego para aquele povo. Os dons dariam direção para o povo de Deus, não é isso, Valcinei? E é por isso que Moisés foi um grande líder. Moisés foi um grande líder porque ele se tornou um profeta de Deus. Ele tinha uma particularidade muito grande da proximidade que ele tinha com Deus, que fazia com que o povo o respeitasse e vissem que realmente tudo que ele falava vinha verdadeiramente de Deus. Porque aí a gente uma referência, né? O profeta se tornava-se uma referência para aquele grupo de pessoas, para aquele povo, para aquela nação daquela época lá. É isso. E a gente entra numa parte de características de um homem de Deus, em especial de um profeta. Vamos à Bíblia então? Isso mesmo. Mateus, capítulo 24 e o verso 24. Nós vamos aqui primeiro falar de algumas características de profetas, mas esses profetas trata-se de uma outra classe, são os chamados falsos profetas. Você vai ler o que é que eu leio? Posso ler? Ok. Que diz assim, no verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possíveis, os próprios eleitos. E agora, Juliana, a gente falou de um profeta verdadeiro, mas também apresentado aqui na palavra de Deus que existe também o profeta que é falso, né? Então ele vem ali tentando, né, subordinar, enganar as pessoas. E no finalzinho desse verso ele cita que podem enganar até mesmo os eleitos, aqueles que estão, vamos colocar assim, edificados sobre a rocha, e eles podem ser enganados pelo falso profeta. E o que faz o falso profeta se não mentir? Mentir e roubar a esperança do povo. Agora, como é que você pode se munir desses enganos? É conhecendo a palavra de Deus. É por isso que nós estamos estudando aqui. Inclusive eu trago à tona novamente algumas frases que nós falamos aqui no estudo, onde eu falava que o fogo com enxofre está preparado para uma classe de pessoas que estão ali envolvidas profundamente com o pecado. E aí fala de Satanás, seus seguidores, os anjos caídos, e também faz referência ao falso profeta. Então você vê aí que esse personagem ele tem uma influência muito grande no grande conflito da terra, da humanidade. Ele é aquele que pode enganar, ele é aquele que pode dizer: eu sou Cristo, virão falsos cristos e os profetas vão apoiá-los. É por isso que muitos vão acreditar. Talvez seja trabalhada aí uma questão de influência de multidões, onde a gente pode dizer assim: tá vendo só, a multidão sempre tem razão, a maioria sempre tem razão, sempre tem essa questão. Então, o falso profeta ele vai fazer parte desse momento na história, de apoiar aqueles que vão nos enganar. Em especial, é o inimigo de nossas almas, tá bom? Então, isso mesmo, né? Continuando aqui falando sobre características, agora a gente vai falar da outra classe de profeta. E esse é o profeta verdadeiro. Nós falamos do falso profeta. O falso profeta ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai apresentar argumentos que não são verdadeiros. E esse é um indivíduo que você tem que ter todo o cuidado. E como você vai ter esse cuidado?
Estudando a palavra de Deus e sabendo a verdade, sabendo aqui a característica do verdadeiro profeta. Se aprofundando na palavra de Deus, da Escritura Sagrada, né? Eu só conheço o falso se eu conheço o verdadeiro, né? Se eu Com sei o que é certeza, verdadeiro. Então vamos abrir aqui nossa Bíblia. A gente vai abrir em Mateus capítulo 7, verso 16. Isso. O Valcinei vai lendo. Quer que eu encontre essa passagem? Ou você? Então vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 16. Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos pinheiros, ou filho dos abrolhos? Esse verso ele é figurado. Será que a gente pode pensar aí que o verdadeiro profeta ele é uma árvore? Com certeza não, né? Mas é uma maneira que ele figurada que ele usa para expressar, né? Então, usando, né, uma árvore frutífera de uma forma que ela fosse dar um outro tipo de frutos, né? Por exemplo, na nossa região nós temos inúmeras árvores frutíferas, mas vamos colocar aqui sim uma mangueira. Se ela não der manga, né? Então ela não é uma mangueira, né? Então a manga com certeza ela vai dar manga, mas uma mangueira não pode dar um abacate, né? Então essa é uma diferença que ele coloca aí sobre a diferença de saber o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, com certeza, ele vai então ser um homem que vai falar as verdades de Jesus. Até porque nós já vimos que o falso profeta ele vem para enganar e mentir, né? Persuadir o grupo para tentar colocar os seus falsos princípios contra os verdadeiros. Os frutos seriam as ações, não é, Valcinei? O profeta diz: eu sou de Deus, mas porém ele age de uma maneira totalmente contrária ao que nós conhecemos segundo a Bíblia, como agiria um filho de Deus. Então, que profeta é esse, né? Seria o falso profeta. Isso mesmo, se enquadra aí como um falso profeta, né? Exato. No entanto, diferentemente se for um homem de Deus que realmente demonstra ter a fidelidade, a benevolência de um cristão, opa, isso aí é diferente. É um profeta de Deus. Vamos aí, continuando nessa parte de característica, vamos para Isaías. Pode ser? Isaías capítulo 8, verso 20. Fala inclusive um pouco sobre a profundidade das atitudes do verdadeiro profeta. Diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Eu gosto muito desse verso que transmite verdade nas ações do verdadeiro profeta. A lei e ao testemunho, se ele não falar, né? Se ele não falar dessa maneira, jamais verá a alva. Quem é a alva nesse verso? A alva é Jesus Cristo. A alva é Jesus, seria o retorno de Jesus. Nenhum falso profeta vai poder realmente se regozijar na vinda de Jesus. Então, as características principais que eu consideraria aí para um verdadeiro profeta seria a lei, ele ter conhecimento da lei, ele ser um guardador da lei e ensinador também da lei, né? Isso mesmo, ser um testemunho, né? Testemunho vivo, né? E que entra o testemunho. A lei se torna um testemunho. Então, quem fala da lei, normalmente testemunha sobre Jesus. E, consequentemente, né? Se ele for verdadeiramente um profeta verdadeiro, ele vai ter um encontro tão esperado com o Senhor Jesus, que é a alva, né? Que é citada aí nesse verso. Olha, eu acho que dá tempo para a gente ler todas as características do verdadeiro profeta. Eu acredito que dá para a gente se aprofundar um pouco mais. Vamos para Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Diz assim: sabeis que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra deles se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta, não tenhas temor dele. E fala de uma situação que o profeta vai falar que algo vai acontecer, né? Normalmente os profetas profetizavam, como você falou, né? Então, com antecedência, né? Tinha uma visão de algo que aconteceria no futuro. Isso mesmo. Ou uma ordem de Deus para o povo. Isso. E se um profeta, se dizendo, né, verdadeiro, ele disser que algo vai acontecer em tal período e não acontecer, então ele também se enquadra como um profeta
Um falso profeta. Esse Que ele mesmo, mentiu. um falso profeta. Ele né? já mentiu. A gente vai sempre colocar aí essa palavra, né? A mentira. Mas como é que eu vou reconhecer o que é mentira se eu não sei o que é a verdade? Para reconhecer o que é mentira, você também tem que ter conhecimento da verdade. E a verdade se descobre justamente na Escritura Sagrada, saber diferenciar justamente qual é o verdadeiro e qual é o falso profeta. Então, mais uma característica do verdadeiro profeta é que o que ele disser tem que acontecer. Vamos então continuando. Eu ainda quero aí aqui me prender na parte das características do verdadeiro profeta. E nós vamos para 1 João, capítulo 4, verso 2, que diz o seguinte: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, mais uma característica do verdadeiro profeta é que ele vai confessar, ele vai sempre colocar no meio dos seus ensinamentos a questão da vinda de Jesus como Filho de Deus se tornando homem. Se desfazendo da sua divindade? Não, ainda mantendo sua divindade, mas com o interesse completo de nos manter assegurados, seguros, porque se por exemplo Jesus descesse em sua divindade plena e total, a gente não ia poder estar falando aqui para você dos ensinamentos de Jesus, porque as pessoas seriam destruídas, exatamente. Então o verdadeiro profeta, ele vai sempre dizer que Jesus veio em carne, ele teve o nascimento virginal, ele apoia e diz que isso é verdade, não é lei. Vamos continuar então, vamos para a nossa próxima pergunta, que está em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Enquanto o Valcinei aí se prepara para ler esse verso, eu lembro você mais uma vez que o livro de Apocalipse é um livro que ele é simbólico. 95% do que está escrito a gente vai ler, mas a gente não entende como está escrito. Ele é quase todo em linguagem figurada. 5% sim, são as palavras realmente ali que estão sendo definidas. Então a gente vai ler aí Apocalipse 12, verso 17. E esse verso fala por que o dragão está irado contra a igreja. Por que o dragão está irado contra a igreja? Isso mesmo, diz assim: virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A gente volta lá para Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alma. E a gente vai ver que agora o dragão se coloca ali perseguindo um descendente, e esse descendente ele tem características diferentes, que ele é um guardador da lei de Deus e também do testemunho de Jesus. A gente falou anteriormente que guardar a lei já é automaticamente testemunhar sobre Jesus. E por quê? Porque a lei é o caráter de Deus. E se Jesus é o Filho, é também o caráter de Jesus Cristo. Então aí está o verdadeiro motivo da ira de Satanás. Quando você vê aqui a palavra dragão, não é aquele dragão daqueles filmes de dragão, não. É citar aqui o nome de um filme, mas não vem aqui à mente. Conveniente nesse momento. Também, Então não é aqueles dragões ali terríveis. Não, é uma linguagem figurada de um animal terrível e assustador, que deve parecer para nós, realmente que é Satanás, o inimigo de nossas almas. Ele que vem para nos aterrorizar, roubar, destruir, tirar nossa paz. Então ele é tudo que é terrível. Por isso a figura melhor para ele aí é dragão. E diz que ele tem raiva da igreja, ele se ira com a igreja porque a igreja guarda a lei de Deus e tem o testemunho de Jesus. Continuando, Apocalipse 19, verso 10. Só para entendermos aí o que seria o testemunho de Jesus para a igreja de Deus, concluindo, Ele diz assim, no verso 10: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus.
adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é justamente o espírito de profecia. Olha aí, então, a Bíblia então revela que seria o testemunho, né, que a Igreja de Deus então precisa, o testemunho de Jesus, que é o tema que nós estudamos hoje, o espírito de profecia. Todo esse grupo, né, seleto, ele também tem a oportunidade de ter, né, receber aí o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus envolve toda a razão e motivação por que existem os profetas, por que existe o dom de profecia. Na verdade, tudo isso é para fazer com que nós tenhamos o conhecimento de quem é Jesus. Você vai ver que os profetas eles existiram desde o princípio para que aquela nação do passado soubesse quem seria o Salvador da humanidade. E as histórias, as visões daqueles profetas, elas permaneceram até o dia de hoje, chegando à igreja da época do princípio do cristianismo e também alcançando a gente aqui. Quer dizer, os profetas eles só existiram para falar de Jesus. Amém, né? E nós temos a oportunidade também de ter, né, os profetas na nossa época aí, transmitindo aí a Jesus também, né? Vamos na última passagem que está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Isso. Pela manhã cedo se levantarás e sairás ao deserto de Tecoa. Ao sair eles, pois se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, credes nos seus profetas, e prosperareis. O final do verso diz isso: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Aqui nós vimos que a Bíblia nos aconselha a dar credibilidade aos profetas, tanto quanto damos credibilidade e acreditamos que existe um Deus que controla as nossas vidas de uma maneira que Ele faz com que nós nos voltemos sempre para as nossas necessidades, de uma maneira que nós venhamos a ter benefícios, né? Então, os profetas, eles são de suma importância na nossa vida. Agora, eu encerro o estudo perguntando o seguinte: os profetas, afinal, você até falou um pouco ainda há pouco, ficaram no passado? Não se limitou só no passado, né? Então, os profetas, eles se estenderam, né, até os nossos dias atuais, né? Então, os dons de profecias, eles também são possíveis para o nosso tempo, né? Então, aqui, por exemplo, nosso conhecimento de cristão, nós temos aí uma profetisa, né, muito conhecida aí, essa irmã Ellen White, né, que teve também esse mesmo perfil dos profetas que a Bíblia nos apresentou. Ela é considerada como uma profetisa porque ela teve visões e sonhos, né, que nós vimos lá no começo do estudo, que são características fortíssimas nos profetas, não é isso? Isso, e ela tem todo esse perfil, né, e se enquadra também como uma profetisa, né, verdadeira. E o que é tão interessante é que algumas de suas profecias já se cumpriram. Isso foi um requisito, né, para quem é realmente um profeta verdadeiro. É que as profecias, elas se cumpram, né? Que ela falar que a profecia, né, ela deve se cumprir. As profecias devem se cumprir. Senão não é profecia, é só mais uma mentira, né? Então, nós vimos aí uma profetisa nascida no século XX, que até hoje influencia uma geração inteira, porque ela deixou os seus sonhos, suas visões registradas e escritos, assim como Moisés, assim como Abraão, que são considerados profetas pela Bíblia, e deixaram aqui registrado toda a história de salvação e redenção da humanidade. Seria muito eu dizer que nós também somos profetas, Valcinei? Não, nós também somos também, né, considerados também os profetas do Senhor Jesus em nossa geração que nós estamos vivendo.
E nós somos considerados também os profetas do Senhor Jesus. Sim, porque nós falamos de visões e de sonhos que estão registrados nesse livro. E porque também, hoje, nós somos guardadores da lei de Deus e nós testificamos o testemunho de Jesus. Isso mesmo. E por isso nós nos enquadramos com esse perfil, né? De certa forma, até a nossa adaptação desse momento, ela também, ela é um reflexo de que Satanás está irado com a gente também, né, Valcinei? Estar aqui com você faz com que a gente pague um preço alto. A gente não é digno de absolutamente nada, mas Deus, Ele em sua misericórdia muito grande, Ele coloca na sua igreja o dom de profecia, o dom de ministrar, o dom de evangelizar. Então hoje nós estamos exercendo o nosso dom. E acredite, os profetas da Bíblia, eles eram e são profetas, homens de Deus, homens santos, separados para uma missão que é inoportuna para o dia de hoje. Hoje não tem como você sair de casa, não tem como você ir para o trabalho, não tem como você absolutamente fazer nada sem antes ouvir uma mensagem que está escrita aqui, registrada pelos profetas. Isso mesmo, né? Então nós temos esse privilégio de ser reconhecido com os profetas modernos da nossa geração, né? Você falou bem, Valcinei. Modernidade. Estamos no século 21. Mas tudo que está na Bíblia ainda serve para o dia de hoje. Eu ainda me sinto um instrumento poderoso de salvação na mão de Deus. Eu acredito que você também. Sim. E nós estamos aqui falando essa mensagem, levando essa mensagem até a sua casa, entrando, talvez até mesmo invadindo a sua casa, para dizer que você também pode ser um ministro da verdade, que você também pode ensinar verdades que salvam, verdades que iluminam, verdades que restauram esperança de salvação na humanidade. Queridos, não se deixe ser enganado pelos falsos profetas, mas que você possa buscar na palavra de Deus e entender e compreender quem são os verdadeiros profetas, para que você não venha perder a sua salvação e no final de tudo nada valer a pena, né, irmão? Então, tenha esse discernimento, peça de Deus, leia a palavra de Deus, para que você possa compreender então o dom de profecia e que para você também se torne um ministro, né, na palavra de Deus também. Não se deixe enganar. Hoje o nosso mundo está aí cercado pelas fake news, falsas notícias, mentiras. São tantas coisas envolvidas em mentiras, mas como é que a gente vai saber o que é mentira? A missão Caleb na web vem trazendo a verdade para você não cair nas mentiras, nem dos falsos profetas, nem de talvez pastores que só venham querer colocar as suas mensagens, suas próprias mensagens. Veja que nós lemos, nenhuma profecia foi dada por elucidação humana, foi dada pelo Espírito de Deus para homens santos, separados por Deus. Olha, não é porque nós estamos aqui e falamos com você, talvez você goste do que a gente fala, mas eu te asseguro uma coisa: a melhor maneira de saber a verdade é conhecendo a verdade, e ela vos libertará. Quero convidar você para fechar seus olhos e orar. Soberano Deus que está no céu, grato nós estamos, Pai, por mais uma noite que podemos aqui estudar a Tua palavra, Senhor Deus. E mais, Pai, por saber que Tu tem um povo seleto, que Tu concede, Pai, o dom de profecia para que nós possamos nos preparar para esse tempo, Senhor Deus, que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos também, Pai, que aos falsos profetas, eles têm uma finalidade também, é de tentar distorcer e fazer com que muitas pessoas possam ser enganadas. E nós pedimos, Senhor, a sabedoria dos altos céus, o discernimento para que nós não venhamos cair na cilada dos inimigos, até mesmo aqueles que estão firmes na rocha, que nós não venhamos então perecer, mas que através do dom de profecia
nós possamos permanecer mais perto de Ti, preparados para a Tua volta, Senhor Deus. Nos torne, Pai, melhores, pessoas melhores, ministros da Tua palavra, e que muitas outras pessoas possam Te conhecer, e que todos nós venhamos ter o desejo de estudar a Tua palavra, a verdade, pois somente a Tua palavra, somente a verdade, ela nos liberta de tudo aquilo que nos distancia de Ti, Senhor Deus. Continue conosco, que Teu Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.